Boa noite, pessoal, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, depois do primeiro vídeo de apresentação do canal, hoje, 27 de agosto de 2025, infelizmente nós temos uma notícia que não é muito bacana para a torcida em geral do Grêmio. Nós tivemos a confirmação de que Marcelo Marques, então pré-candidato à presidência do clube e favorito, inclusive, para ganhar essa eleição e para alguma parte da imprensa, inclusive, que estava sugerindo a aclamação do nome de Marcelo Marques como presidente, sem passar por todos aqueles trâmites de eleições, hoje ele declarou que está retirando a sua candidatura à presidência do Grêmio para a próxima gestão. É lamentável esse tipo de informação, é lamentável o que acontece, o que está acontecendo, porque Marcelo Marques é uma figura que se colocou à disposição para assumir a presidência do clube, se declarando um gremista, assumindo que no início da gestão Alberto Guerra, ele participou com aportes financeiros para compor o salário do Luizito Soares, na época, então, recém-contratado. Ele é um cara que participou de várias entrevistas aí do meio do ano para cá, falando das suas ideias, falando dos seus projetos, propagando uma ideologia de que era contra a transformação do clube em SAF. Na verdade, ele era contra, inclusive, ele disse, eu nem falo em SAF. Eu nem sento para conversar, porque não precisa, porque nós podemos fazer diferente. Ele disse isso. Ele propagou esse marketing de que ele, junto com o seu Celso Rico lá do Arroz, mais outros investidores que iriam participar da gestão dele, ele disse, não precisamos virar SAF, não precisamos nem conversar sobre isso. Nós podemos, com recursos próprios, fazer o Grêmio, montar um time competitivo, fazer o Grêmio voltar a ser um clube competitivo no cenário nacional. E a partir dali, ele também começou a falar que era possível comprar a gestão da Arena. Um assunto polêmico, um assunto até mesmo mal esclarecido pela grande maioria dos dirigentes, das pessoas que conheciam o assunto. Nós, torcedores, não entendíamos bem como é que funcionava essa questão. Né? O que a gente sabia é que faltavam 8 anos para o contrato terminar, e aí a gestão da Arena passaria para as mãos do clube. Mas tinha essa questão aí de que a gente sabe, né? A gente que já foi em estádio, a gente que já foi no estádio assistir jogos e tal, e até mesmo de outras notícias e informações, a gente sabia que a gestão da Arena não era uma gestão competente. Era uma gestão que estava, de uma certa forma, prejudicando o torcedor em vários aspectos. Não vamos entrar aqui nesse mérito. Agora, ele veio com essa ideia de comprar a Arena. Ele foi contrariado pelo outro, até então, na época, também candidato a presidente, Paulo Calef, de que era uma situação um pouco complexa, que não era bem assim, que o que ele estava falando não... Ele veio e provou que era possível. Ele comprou a gestão da Arena. Ele investiu um valor assim, absurdo para comprar a gestão da Arena. A partir dali, Marcelo Marques se colocou numa posição de salvador da pátria do Grêmio. Porque todos nós sabemos que essa gestão atual do Grêmio é uma gestão incompetente. É uma gestão que não consegue fazer o que tem que fazer. Todo mundo sabe disso. Quem acompanha um pouco mais aí das notícias, das informações do Grêmio, sabe que essa gestão não é uma gestão legal, não é uma gestão boa, e a gente não via a hora de terminar e de passar o bastão para outro. Ou, para quem sabe, se sentar e discutir sobre SAF, tá? De uma forma que fosse ideal e interessante para o clube. Mas enfim, Marcelo Marques se colocou numa posição de salvador da pátria. Ele não declarou, eu sou o salvador da pátria, mas ele se colocou nessa situação. Por quê? Porque ele comprou a gestão da Arena, algo que muitos diziam que era
quase impossível. Ele veio com aportes financeiros. Ele ofereceu aportes financeiros, certo? Ele fez uma oferta para tentar contratar o Roger Guedes, mas não conseguiu. Por quê? Porque bateu num teto, né? Ele ofereceu 10 milhões de euros e os sheiks lá do clube do Catar, detentores dos direitos do Roger Guedes, pediram 15. Pediram 20, depois 18, aí chegou a 15. Mas o Marcelo Marques preferiu recuar. Ele não conseguiu comprar um jogador, certo? Essas outras contratações aí, Arthur, Balbuena, foram outras situações. Arthur tá vindo por empréstimo, Balbuena estava livre no mercado. Não foram com recursos do Marcelo Marques, tá? Mas se via nele aquela figura de que, bom, agora esse cara ganhando a presidência, o Grêmio vai melhorar. O Grêmio tende a melhorar. Por quê? Porque se ele comprou a gestão da Arena e estava disposto a comprar o Roger Guedes, ele vai montar um time competitivo. E ele mesmo disse lá no canal do Duda Garbi, num assado feito para ele, que ele queria ver o Grêmio no Mundial de Clubes em 2029. Ele garantiu que o Grêmio estaria no Mundial de Clubes em 2029. Quem não viu, pode ir lá no canal do Duda Garbi, um assado para Marcelo Marques. Acompanhe a entrevista, que é muito interessante, muito bacana. Inclusive, foi lá que ele antecipou e disse que seria pré-candidato a presidente. Então ele criou todo esse ambiente. Ele construiu tudo isso em torno dele, tá? Para que a torcida gremista voltasse a sonhar, voltasse a ter esperança de que alguém com força, com poder aquisitivo, com capacidade de gestão, porque ele não é à toa que ele construiu a empresa que ele tem. Ele construiu porque ele tem competência administrativa, porque ele tem capacidade, tem habilidades. Só que ele criou esse ambiente, ele fez com que a torcida se iludisse. Para chegar agora na reta final, a eleição está agora, em seguida, logo em seguida começa o processo de eleições. Na reta final, ele pula da barca. Simplesmente ele sai e diz assim: não estou preparado, não vou me adaptar. A justificativa que ele deu lá no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, um programa muito bacana, inclusive. Sugiro que escutem de vez em quando puderem, todos os dias, se for possível. Mas lá ele disse: a politicagem interna, a política do clube, eu não vou me adaptar. Acho que ainda é cedo, talvez não seja o momento para eu ser o presidente do Grêmio. Mas vem cá, só um pouquinho. Marcelo Marques não chegou ontem no Grêmio. Ele não botou os pés ontem para chegar e dizer: opa, mas é assim que funciona? Pá, mas é... Não. Como eu disse no início do vídeo, lá no início da gestão Guerra, ele começou já a frequentar os bastidores do clube. Ele já começou a ser uma pessoa influente dentro do Grêmio no momento em que ele foi um dos aportadores de recursos para compor o salário do Luizito Soares. Então, no mínimo há 2 anos e meio, ele já conhece os bastidores do Grêmio. Certo? Uma pessoa que há 2 anos e meio frequenta os bastidores de um clube, já dá bem para conhecer como é que funciona. Já se percebe como é que funciona a política dentro de um clube. Certo? Então, assim, Marcelo Marques iludiu a torcida. A gente aqui não pode, obviamente, afirmar o que de fato aconteceu, porque já estão circulando várias versões, várias. A versão oficial dele é de que a política interna do clube é diferente do que ele imaginava e ele não ia se adaptar. Mas já estão circulando nas redes sociais outras versões dizendo que alguma coisa interna aconteceu. Então, Marcelo Marques, infelizmente, jogou um balde de água fria no torcedor gremista. A verdade precisa ser dita. Não adianta virem dizer: ah, mas ele comprou a gestão da Arena. Gente, eu sou um torcedor gremista. O que me interessa hoje, e talvez num futuro próximo, ou seja, 2026, é ter um time competitivo. O que me interessa é ver o meu time jogando bem,
jogando com qualidade e tendo competência e capacidade para competir com os outros clubes do Brasil que são SAFs ou que têm um poder aquisitivo maior que o nosso. Eu quero ver um time de futebol jogando bem, como a gente já viu em 16, 17, 18. Então, Marcelo Marques, comprar a arena, legal, bacana, que legal, agora a arena nossa. Mas, gente, o que importa mais nesse momento? O que adianta ter um estádio para dizer que é nós que fazemos a gestão, que o clube faz a gestão, mas cair para uma Série B? Ou passar um outro ano, uma outra temporada sucumbindo. Uma outra temporada de pavor, de desespero, de sofrência, porque não conseguiu montar um time competitivo, porque não conseguiu contratar um treinador que consiga implementar a sua ideologia de trabalho. Gente, Marcelo Marques é uma figura que pulou da barca no momento em que o Grêmio mais estava esperançoso de que ele seria a luz no fim do túnel. Marcelo Marques mostrou o doce e depois disse: não vou te dar. Eu tenho, mas não vou te dar. Infelizmente, verdade seja dita, Marcelo Marques nos deixou órfãos, nos jogou para os cães. Jogou a torcida gremista para Alberto Guerra, numa possível reeleição, para Denis Abraão, que quem o conhece sabe que é uma figura da velha guarda, com uma metodologia de trabalho diferente. Não vou dizer que vai dar errado, mas é diferente. Não é aquilo que a gente esperava nesse momento de reestruturação que a gente precisa ter no clube. Paulo Calef, será que vai aceitar voltar a ser candidato? Depois de já ter recusado, em função do Marcelo Marques ter comprado a arena e contrariado tudo que ele tinha dito. E agora, gente, o que vai ser do futuro do Grêmio? Marcelo Marques nos jogou um balde de gelo. Marcelo Marques nos deixou esperançoso e depois saiu correndo. Pessoal, infelizmente é o que está acontecendo. Infelizmente é isso. Verdade seja dita. A indignação é grande. Porque todos viam em Marcelo Marques aquele que ia reestruturar o clube, aquele que ia dar uma nova cara pro time, uma nova cara pro clube. Não só em termos de time, mas em termos de reestruturação administrativa. E ele pulou da barca. Então, pessoal, infelizmente o primeiro vídeo do canal sobre Grêmio é isso. A desistência de Marcelo Marques da candidatura à presidência do Grêmio. E agora? Como diziam os personagens de Chapolin Colorado. Perdão falar em Colorado, mas foi o que me veio à mente agora. E agora? Quem poderá nos defender? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Como de praxe, a gente precisa aqui dizer que estamos começando esse canal para falar de Grêmio, para dar opinião, para expressar nossas ideias. Então, assim, se você gostou do vídeo, se você gostou do que eu falei aqui, deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. A gente tá começando, vamos lá, entendeu? Vamos dar essa força. Compartilhe o vídeo com outras pessoas aí, gremistas, que você sabe que gostam de ter opiniões, que gostam de comentar sobre o que acontece, dos assuntos de Grêmio. Tá, pessoal? Dê uma força para nós e deixe seu comentário. O que você acha? Você acha que o Marcelo Marques tem que ser perdoado pelo que ele fez? Ou a indignação realmente é justa? Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo conteúdo.